dia, bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente, falando para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, para todo mundo pelo aplicativo Band Play. E nesses dias aqui, hoje e amanhã, é o Brasil no centro do mundo, pelo menos na questão geográfica. Começa hoje no Rio de Janeiro e vai até amanhã a chamada Cúpula do G20, que reúne os representantes das 20 maiores economias do mundo. Vou trazer a lista aqui, não sei se você já acompanhou, quais são os países que compõem o G20, mas é uma lista muito extensa, até porque União Europeia e União Africana valem aqui como um. Então, os países que estão representados aqui nesse encontro são África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia, União Europeia e União Africana. Nada menos do que 85% do PIB do mundo e 2/3 da população mundial, com os seus líderes reunidos no Rio de Janeiro. O G20 começou lá atrás, nos anos 90, em mais um daqueles momentos de crise na economia global. Foco em economia, começou muito focado em ministros da economia, presidentes de bancos centrais e, ao longo do tempo, foi abrindo, não só para participantes de mais peso, como também abrindo a sua pauta. Nesse ano aqui, o Brasil é a sede do G20, por isso tem a possibilidade de elencar quais serão os assuntos principais que serão debatidos. São 3. Combate à fome e à desigualdades, reforma da governança global e enfrentamento das mudanças do clima. Meus amigos, está todo mundo aqui no Rio de Janeiro, de Joe Biden a Xi Jinping, de Emmanuel Macron a Olaf Scholz, de Javier Milei ao indiano Narendra Modi. Vladimir Putin, que tem um mandado internacional de prisão emitido contra ele, achou melhor não arriscar. E aí mandou, representando a Rússia, o superpoderoso chanceler Sergei Lavrov. Como é que a gente consegue algum tipo de consenso envolvendo países com um posicionamento tão diferente como tem aqui nessa lista que eu acabei de trazer? Consenso é difícil, achar pontos ali de intersecção de interesses é difícil, agora dessa vez está quase impossível. Numa breve aqui menção a alguns dos assuntos que vão ser abordados no G20. Por exemplo, questões climáticas. Quem paga a conta? São os países ricos pressionando os países em desenvolvimento a entregar sua cota, mas sem querer financiá-los. Quem paga a conta? É a questão básica de qualquer discussão. Em relação à reforma de organismos internacionais como a ONU, a nova governança global, vocês acham mesmo que há alguma possibilidade de que, nesse momento, seja aprovada algum tipo de mudança na forma de financiamento e funcionamento da ONU? Mais do que isso, agora, com o fortalecimento dos BRICS, com o chamado Sul Global, o eixo da discussão está mudando. Combate à fome e desigualdades, mais um ponto que será aqui colocado sobre a mesa. Essa discussão toda passa por dinheiro também, da mesma forma como nas questões climáticas. Quem paga a conta? E aqui há uma proposta, que é endossada pelo Brasil, da criação de uma espécie de imposto mundial sobre grandes fortunas, que tem uma oposição do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e de Javier Milei, que vai causar aqui no G20. Em relação a guerras, hoje a gente tem um mundo deflagrado. Aconteceram neste final de semana ataques mais fortes da Rússia à Ucrânia e os Estados Unidos, via Joe Biden, autorizaram a Ucrânia a soltar mísseis de longo alcance, mísseis fabricados pelos Estados Unidos, em direção ao território russo. Ou seja, nesse ponto, a temperatura está mais alta, além da situação para lá de insolúvel, no curto, no médio prazo, acho que até no longo, no Oriente Médio. Como é que vai se achar um consenso em meio a tantas divergências que existem nesse momento? Joe Biden está aqui no Brasil, representando a maior economia do mundo, mas está no momento em que ele, como político, e o exercício do mandato nos Estados Unidos está, obviamente, esvaziado. Tanto que ele esteve no fim de semana na Amazônia, foi lá, discursou, depois, até numa cena estranha, né? Ele falou um pouquinho, virou as costas e foi caminhando em direção ao nada. Parece que estava entrando na mata.
mas nem o presidente Lula foi recepcioná-lo lá. Por quê? Porque tudo deve mudar em termos de posicionamento geopolítico a partir de janeiro, com a posse de Donald Trump. Javier Milei está aqui no Brasil e já firmou uma aliança tácita com o futuro presidente dos Estados Unidos, fazendo com que se encontrar algum tipo de discurso único seja cada vez mais difícil nessa reunião do G20. Olha, o risco de que haja ali algum termo final assinado no fim dessa reunião, que use palavras bonitas, termos daqueles assim que enchem os olhos e que não traga nada na prática, é mais do que real. No fim das contas, o G20 deve evidenciar mais as divisões que hoje existem entre esses 20 países no mundo, 20 economias, do que os pontos de convergência entre elas. E, enquanto isso, há uma questão que mexeu com o Brasil e uma fala para lá de polêmica da primeira-dama Janja. O Pedro Campos está trazendo aqui na abertura do Jornal Gente esse assunto que tem tudo a ver com a reunião do G20 no Rio de Janeiro, né, Pedro? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom